Pai do Senhor Jesus, bom dia a todos. Mais um vídeo, mais uma palavra, mais um ensinamento da santa e gloriosa palavra de Deus para a nossa meditação e para o nosso conhecimento. As pessoas sofrem por causa de conhecimento, as pessoas não querem conhecer. Não é porque as pessoas não querem conhecer a palavra de Deus, é porque quando as pessoas vão tentar se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, fazem de tudo, de todas as formas, para que você não venha entender a palavra do Senhor na sua vida. E assim você não entendendo, você não assimilando, a primeira coisa que acontece é a sua intimidade com Deus é cortada, você não consegue ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E segundo, você não conhece as armas, não conhece aquilo que está escrito na palavra ao seu favor. E você não tem como confessar a palavra de Deus ao seu favor, porque você não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Mas neste momento nós iremos entender por que o homem caiu, nós vamos entender o que foi que aconteceu pela queda do homem, tá? Já que o homem tinha tudo, o homem estava na terra para dominar, para fazer tudo aquilo que Deus tinha planejado, e aconteceu algo e o homem caiu. Vamos entender por que o homem caiu, e nós temos que ter esse conhecimento para que nós possamos nos resguardar conforme a palavra do Senhor nos ensina. Primeiramente vamos ler aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Certo? Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Vamos ler só até aí. A consequência a gente deixa para outro vídeo, mas vamos entender aqui. Primeiramente, Deus fala para a mulher não comer do fruto da árvore que ele tinha ordenado. Ele tinha dito de toda a árvore. Olha aqui, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Deus tinha ordenado, Deus tinha dado uma ordem ao homem, e Deus tinha feito todas as coisas para o homem, dado o mantimento, o alimento, para ele dominar sobre as aves dos céus, sobre o gado,
sobre o réptil, sobre todo animal, sobre todo ser vivente. O homem tinha que dominar. E também o homem colocou o nome de tudo aquilo que Deus fez. Deus trouxe Adão, trouxe todos os animais, toda a sua criação à presença de Adão, e Adão colocou o nome em todos, e assim foi feito. Então Adão tinha tudo. Deus tinha deixado tudo para Adão. Ele não tinha nada o que reclamar. Estava tudo bem. Deus vinha na virada do dia, conversava com eles, ou seja, eles tinham uma estreita intimidade com o Senhor, porque não havia ali nenhum impedimento entre ele, entre o homem e Deus. Mas quando nós venhamos analisar, que diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O primeiro detalhe aqui para a queda do homem foi a dúvida. A serpente, Satanás, incorporado na serpente, lançou a dúvida sobre o coração da mulher. Satanás age colocando dúvida na pessoa. Então a dúvida não é de Deus. Deus não é pessoa de forma infinitamente jamais de colocar dúvida em ninguém. E Satanás já veio colocando dúvida, porque Satanás não estava satisfeito com a criação do homem e que o homem tinha sido colocado na terra para dominar, porque ele estava envolto de extrema inveja e ira e vingança contra a humanidade que Deus criara. Só que para ele colocar essa dúvida na mulher, ele tinha que se aproximar da mulher. E como foi que ele se aproximou da mulher? Por que ele chegou até a mulher e já colocou essa dúvida? Como assim? Ele chegou e colocou dúvida? Ele chegou e já foi falando? Não. Ele veio sutilmente como uma serpente. Uma serpente, quando ela vai atacar alguém, ela vem sutilmente que você nem sente a sua chegada, a presença da serpente. Ela vem tão sutil, quando menos você espera, ela está picando o teu pé, colocando o veneno dela sobre a pessoa. Então, Satanás vem sutilmente, muitas vezes como uma amizade, muitas vezes como uma ideia, muitas vezes como um aconselhamento. É tão sutil que você não vê maldade naquilo. Através de um programa de televisão, através de um site, de um ensinamento, aos seus olhos você não vê nada de mal, mas por trás dessa sutileza, Satanás já está implantando dúvida no seu coração acerca de Deus, acerca da salvação. Agora, por que essa dúvida chegou? Por que a serpente, em primeiro lugar, chegou a Eva? E por que a dúvida foi crescendo no coração de Eva? Porque nós vemos aqui que Eva estava sozinha. Eva estava só. E talvez Eva estava ansiosa. Ela estava sozinha. Satanás aproveita momentos das pessoas quando elas se encontram sozinhas e chega sutilmente. Satanás planejou esse momento
Escute, o inimigo quando vem derrubar alguém, ele não vem de uma diretamente. Ele observa o primeiro dia, você não lê a Bíblia, você não está orando, ele fica observando de longe, vai vendo a sua fraqueza e vai chegando devagar, até que joga dúvida no seu coração. Olha a dúvida que ele colocou. Não comereis de toda a árvore do jardim? E assim disse Deus, não comerei toda a árvore do jardim? Aí a mulher disse. E disse a mulher, serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher respondeu à serpente a mesma palavra que Deus falou para ela. Se comesse ou tocasse, certamente morreria. Mas olha o que a serpente disse. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás lança a dúvida e depois ele coloca um pretexto para sustentar aquela dúvida no coração da pessoa. É aquela novela que você assiste que diz assim, não vai fazer mal. Isso é exagero, deixa de ser exagerado. Quando a sua esposa está assistindo novela, ou seu marido está na roda dos escarnecedores, a sua esposa vai reclamar dele, ele diz assim, não, isso é exagero teu. Não é exagero. Isso é uma sutileza da serpente colocando no seu coração que não é exagero estar sentado na roda dos escarnecedores. E quando a sua mulher está assistindo novela, não está mais orando nem lendo a Bíblia, você vai reclamar e ela diz, isso é exagero, não tem nada a ver. Não, isso foi já Satanás que plantou no coração da mulher para dizer para o pecado que é tão somente exagero da parte da pessoa que está exortando, seja ela quem for. Aí aqui Satanás sustenta a dúvida. Aí diz assim, olha aí. Quando Satanás, através dessa palavra aqui, ele sustentou a dúvida, e vendo a mulher, e a mulher começou a olhar, a ter olhados, começou a olhar diferente para aquela árvore. Ela já começou a ver naquela árvore que era proibida, que Deus ordenou que não comesse, ela começou a ver de outra forma, de outra maneira. É que Satanás faz, ele coloca a dúvida, ele bota um argumento para que essa dúvida se sustente, e assim você aceita o argumento do inimigo e você começa a olhar para aquela atitude pecaminosa como uma atitude o quê? Boa, agradável e desejável. Então o argumento do inimigo fez com que a mulher olhasse para a desobediência como uma coisa boa, agradável e desejável. E até hoje, Satanás usa da mesma estratégia. Ele vem sutil. Então o homem caiu por quê? Porque Satanás investiu contra o homem para derrubar. Olha só, o argumento de Satanás, a dúvida do inimigo
posto no coração da mulher fez com que ela olhasse para o pecado, para a desobediência de forma diferente. Ela começou a ter um prazer, ela começou a ver aquela árvore, aquela fruta que era proibido como boa, como agradável aos olhos, como desejável para dar entendimento. Ou seja, quando o inimigo coloca dúvida, sustenta a dúvida com um argumento, como um pecado, a pessoa começa a olhar para aquele pecado de uma forma boa, desejável, agradável e desejável. E ele começa a pecar. E quando ele começa a pecar, ele faz o quê? Ele faz com que as outras pessoas pequem também. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Veja aqui, olha. Satanás queria derrubar o homem, a criação de Deus. Você vê que quando a mulher come do fruto, os olhos dela ainda não se abriu, ela ainda não olhou, não notou que ela estava nua. Mas quando o marido dela come também daquela árvore, daquela fruta, da fruta daquela árvore que Deus disse que não era para comer, o que é que acontece? Os olhos de ambos foram abertos, porque para o inimigo não era suficiente derrubar sua mulher, ele queria derrubar os dois. Ou seja, o inimigo, quando ele quer derrubar uma pessoa, não é só aquela pessoa. Ele primeiro derruba a esposa, depois ele derruba o marido, depois ele destrói toda a família. O inimigo não está satisfeito em destruir só um. Ele quer destruir tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ela vê que a árvore ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Só que quando ela toma do fruto e come, não acontece nada com ela. Por quê? Porque ela tinha que também passar para o marido e ele tinha que comer também, para que os olhos de ambos fossem abertos para o pecado. Então, o inimigo, ele não quer destruir só o marido, ele não quer destruir só a esposa, ele quer destruir toda a família. Toda a família. E aí levar o filho para as drogas, a filha para a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, o ocultismo, o misticismo. Ou seja, a intuição do inimigo é tirar o homem da presença de Deus. E aqui ele fez. E ele começou por quem? Pela mulher. Por isso que a Bíblia diz, a mulher tola destrói o seu lar, mas a sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa, e a tola, com as próprias mãos, a destrói. E aqui aconteceu que tudo que Deus tinha dado para eles foi tomado, porque o pecado adentrou na casa, no lar deles. Então, a principal arma que Satanás usou para derrubar essa família
Adão e Eva está aqui, ó, esse ponto de interrogação, a dúvida. Então a principal arma que o inimigo usa para destruir algo é a dúvida. Não acredite na dúvida do inimigo. Acredite tão somente no Senhor. Acredite no Senhor. Satanás é especialista em colocar dúvida no coração das pessoas. Então a principal arma do inimigo para derrubar um pastor, uma missionária, uma esposa, um marido, um jovem, se chama dúvida. Então tenha muito cuidado. Não duvide. Não tenha dúvida. Não deixe com que a dúvida venha permear, fazer morada dentro do seu coração. Expulse a dúvida. E no lugar dela tenha a fé na palavra do Senhor. Então o homem caiu no jardim do Éden porque foi lançado a dúvida em seu coração. Amém? Se essa palavra lhe abrir os seus olhos, foi bom para você meditar, eu quero que você dê o seu like ou o seu dislike e quero que você se inscreva nesse canal, pregando a sã doutrina do Senhor. Amém? Se inscreva no canal, não deixe de dar o seu like na Santa Escritura de Deus. Um abraço, aqui é o pastor Anselmo da Igreja Evangélica Cristã. Vinde a mim, a voz de Deus te chama.